Olá, pessoal! Então, vamos começar o estudo das qualificadoras do crime de furto, né? Então, o crime de furto qualificado, ele está previsto no artigo 155 e nós temos as qualificadoras do parágrafo 4º até o parágrafo 7º, né, do Código Penal. Primeira delas que nós vamos estudar é a do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 155, tá? Que diz: a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, portanto, é uma qualificadora, não há dúvidas, já que nós temos uma nova pena mínima e uma nova pena máxima em abstrato, maiores do que a pena da modalidade simples também em abstrato, né? E multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tá? Então, por exemplo, você arrombar, você demolir, você destruir algo que está protegendo a coisa que você deseja subtrair, a coisa visada pelo agente, você incide nessa qualificadora. Por exemplo, você arrombar um cadeado, um cofre, né? Uma fechadura, ou você destruir um muro, você destruir uma porta, por exemplo, destruir um portão, é um exemplo de rompimento, né, ou destruição de obstáculo. Esse rompimento, essa destruição, ela pode ser parcial ou pode ser total. Agora, uma coisa muito importante que a doutrina e a jurisprudência colocam é que, para que seja caracterizada essa qualificadora do crime de furto, do rompimento, da destruição do obstáculo, esse obstáculo, esse rompimento, essa destruição tem que ser de algo exterior à coisa que foi subtraída e não algo que componha a própria coisa, né? Não pode ser exercido esse rompimento, essa destruição contra o próprio objeto visado pelo autor. Por exemplo, se o autor rompe o vidro de um carro, para furtar o próprio carro, não incide essa qualificadora. Por quê? Porque o vidro faz parte da coisa visada pelo agente, não é exterior a ela, faz parte dela. Agora, se o agente rompe o vidro do carro para subtrair um celular que ele viu que estava lá dentro do carro, aí sim incide essa qualificadora do rompimento de obstáculo, certo? Que mais? No caso, ainda nós temos a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo no furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, de acordo com algumas decisões do STF, né? Desde que estejam presentes, né, aqueles requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, MARE, né, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Agora, nós temos decisões também em outro sentido, pelo próprio STF, em que é inviável, é impossível a aplicação do princípio da insignificância. Já no STJ, a orientação majoritária, o entendimento majoritário é pela inviabilidade da incidência do princípio da insignificância quando se trata de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo ou destruição do obstáculo à subtração da coisa. Então, aqui nós temos uma qualificadora de natureza objetiva, né? Qualificadora de natureza objetiva, portanto, de acordo com o entendimento sumulado do STJ que nós já estudamos, é possível a incidência da privilegiadora, né? Desde que o agente seja primário ou não reincidente, né? Seja a coisa subtraída no valor de até um salário mínimo, né? Já que nós temos aqui uma qualificadora de natureza objetiva. Outra qualificadora do furto, que está também prevista nesse parágrafo 4º, é a do abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. O que é o abuso de confiança? Você se vale daquela condição, daquele vínculo especial que você tem com a vítima, né? Um vínculo de confiança, de fidelidade,
E aí você se aproveita disso para subtrair o bem daquela vítima. Então você não só furta, você também viola a confiança, a relação de confiança. Tá? Então não basta, pessoal, a simples relação de emprego ou de hospitalidade. Por exemplo, não basta que seja uma empregada doméstica. O fato dela ser empregada doméstica não necessariamente faz com que ela tenha essa relação especial ou de fidelidade com a vítima, certo? E outra coisa importante que a doutrina coloca é que a coisa ela deve ingressar na esfera de disponibilidade do sujeito ativo em razão da facilidade decorrente da confiança, da relação de confiança entre ele e a vítima, certo? Porque se ele praticar o furto de uma forma que qualquer outra pessoa no lugar dele poderia cometer, não incide essa qualificadora. Ele só cometeu aquele furto daquela maneira por causa da facilidade que ele teve de acesso à coisa, à disponibilidade da coisa, por causa da confiança nele depositada, certo? O STJ, ele considera inviável, né, a aplicação do princípio da insignificância, também no caso do furto qualificado pelo abuso de confiança, tá? Porque tem uma maior ofensividade, reprovabilidade da conduta, então já não preenche aqueles requisitos necessários para que seja configurada a aplicação do princípio da insignificância. E lembrando que aqui nós temos uma qualificadora de natureza subjetiva, então não é possível a aplicação, de acordo com o entendimento sumulado do STJ, não é possível a aplicação da privilegiadora do parágrafo 2º do artigo 155, tá? Que mais? O que há fraude, né? Mediante fraude, o furto mediante fraude. O agente se vale de um engano, ele engana a vítima para que a vítima reduza a sua vigilância sobre o objeto e isso facilite a subtração desse objeto. Então, é um meio enganoso que serve para reduzir a vigilância da vítima, né? Então, por exemplo, a pessoa que finge ser uma cadeirante entra numa loja de cosméticos. Quem quiser depois aí procurar no YouTube, tem um vídeo sobre isso. A mulher fingindo ser cadeirante entra na loja de cosméticos para subtrair os bens que estão lá. Ela, por ser cadeirante, faz isso para reduzir a vigilância das pessoas do estabelecimento, né? E facilitar a subtração do objeto, né? Também pode ser praticado por mais de uma pessoa, enquanto uma pessoa distrai a vítima, o outro vai lá e subtrai o objeto, né? E aí, quando nós estivermos estudando o estelionato, nós falaremos novamente sobre o furto mediante fraude para diferenciar do estelionato. Mas tem uma diferença fundamental. No furto existe a subtração, né? No furto mediante fraude existe a subtração. A vítima ela é enganada, mas ela não entrega o bem ao agente, que é como acontece no estelionato. No estelionato, a própria vítima entrega o bem ao agente, porque ela tem uma falsa percepção da realidade. Nós vamos aqui no furto, a fraude é para diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração. No estelionato não tem uma subtração. O bem não é retirado sem que a vítima perceba, como acontece no furto, né? No estelionato, a fraude faz com que a própria vítima entregue espontaneamente a coisa ao sujeito ativo, ao agente, certo? Nós vamos rever tudo isso quando nós estivermos estudando estelionato. Importante também vocês saberem de alguns entendimentos dos tribunais que existe uma celeuma se era considerado estelionato, se era considerado furto, que tipo de furto, né? Então, nós temos decisões em que os tribunais entendem que é furto mediante fraude. Que situações são essas, professora? Por exemplo, aquela pessoa que finge que quer auxiliar a vítima a operar, a fazer um saque, por exemplo, num caixa eletrônico, e aí se apossa do cartão, né, da pessoa e troca por outro cartão.
Então, isso é considerado furto mediante fraude. Outra pessoa, outro exemplo é daquela pessoa que é, por exemplo, empregado de uma empresa e aí vende um aparelho, por exemplo, um celular, de uma quantia X, né? Por exemplo, um aparelho celular no valor de R$ 4.000, mas no caixa ele finge que vendeu, né? Simula que vendeu um aparelho de R$ 3.000, né? E aí coloca no caixa da empresa apenas os R$ 3.000 e fica com 1.000. Então, ele faz isso, ele está fraudando, reduzindo a vigilância da vítima sobre o bem. Então, aí também é considerado furto mediante fraude. Outro exemplo, a pessoa que finge que vai comprar um carro e aí diz que vai fazer, vai buscar um dinheiro, né, em outro lugar, vai buscar a esposa para ver o carro, para passear com ele no carro e em seguida se aposta. É considerado subtração, né? É considerado furto mediante fraude, nesse exemplo. Enfim, o STJ também entende que no caso do gerente de banco que falsifica a assinatura de cheque de algum correntista, com quem ele mantinha uma relação de confiança e ele subtrai algum valor alheio que estava depositado no nome desse correntista, caracteriza furto mediante fraude, porque a fraude serviu para burlar a vigilância dessas vítimas, ok? Outra coisa, outra qualificadora é a da escalada, né? E aqui a escalada não necessariamente significa que o agente precisou subir em alguma coisa, subir em algum lugar para poder subtrair um objeto. Não. É considerada escalada qualquer forma anormal de adentrar no local em que se encontra aquele objeto que se quer furtar. Tá? Então, por exemplo, aconteceu no assalto ao Banco Central de Fortaleza há alguns anos atrás, um túnel, né, que foi cavado via subterrânea. É considerado uma escalada também para fins de qualificadora do furto, tá? E também não é qualquer mera transposição de um obstáculo que considera-se essa escalada. Tem que ser necessário por parte do agente um esforço fora do comum. Então, por exemplo, pular um muro que seja baixo não é considerado um esforço fora do comum, então não é considerada a qualificadora da escalada, tá? Outra qualificadora é a da destreza. Destreza significa que a pessoa tem uma habilidade física ou uma habilidade manual peculiar. E aquela pessoa treinou, aquela pessoa aprendeu a ter aquele tipo de habilidade, né? Algo que ela treinou para ter. Por exemplo, os chamados batedores de carteira. Para que seja inserida essa qualificadora, é necessário que a vítima esteja com o bem consigo, trazendo o bem consigo junto ao corpo, tá? E aqui ele vai ter, portanto, essa habilidade para subtrair o objeto que estava em poder da vítima sem que a vítima perceba, tá? Por isso eu coloquei aqui um trechozinho de uma cena do filme Golpe Duplo, em que mostra perfeitamente aqui como é que se dá o furto empregando essa qualificadora da destreza. Vou colocar aqui para que vocês possam assistir comigo, tá? Então, ó. Tá legal, vamos andar rápido, porque tá muito frio. Eu vou te dar Acho que ficou baixo, deixa eu aumentar aqui só um instante para aumentar aqui o volume no meu notebook. Deixa eu colocar aqui, pronto, acho que agora vai. Tá legal, vamos andar rápido, porque tá muito frio. Eu vou te dar alguns toques, mas no final das contas, esse é um jogo de foco. Muito esperto. Tá legal, olha, a atenção é como um holofote. E o nosso trabalho
É dançar nas sombras. Nem senti você tirando meu relógio. O cérebro humano é lento. Ele não é multitarefas. Oh, meu Deus. Quando... Eu sei que consegue roubar uma carteira na boa, mas o que estamos falando é muito mais complexo do que isso. Quando você pegou minha carteira... Você faz zumba? Na verdade, é um exercício aeróbico muito bom. Muito obrigada. Tá pensando com suas mãos. Olha, tem que entrar na cabeça da vítima, enxergar a partir da perspectiva dela. O comportamento humano é muito previsível. Se eu olho para minha mão, eu naturalmente puxo o seu olhar e isso me permite entrar no seu espaço. Mas quando eu olho para você, isso a força a olhar diretamente para mim. Que lindo. Eu toco você aqui e roubo aqui. Eu bato aqui e roubo aqui. Eu venho pra cá, você não vai me dar um tapa, vai. Por quê? Você daria se soubesse onde minha mão estava. Tá legal. Eu entendi. Já entendi. Se tiver o foco deles, pode tirar o que quiser. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né, do que é considerada essa destreza, essa qualificadora da destreza. Temos também ainda a qualificadora do inciso 3, né, que fala do emprego de chave falsa, se o crime de furto for praticado com emprego de chave falsa. E aqui, chave falsa, pessoal, não é apenas algo que tenha a forma de chave, mas qualquer coisa que seja utilizado para abrir fechadura, até um grampo, um prego, um arame, uma micha, né? Então, qualquer instrumento que o agente utilize para abrir alguma fechadura é considerado chave falsa, certo? Até, inclusive, a cópia da chave verdadeira é considerada chave falsa. Ligação direta, professora, para ligar um automóvel, fazer uma ligação direta para poder o veículo funcionar. Não é considerado chave falsa, tá? É considerada a qualificadora de rompimento de obstáculo por decisões jurisprudenciais nesse sentido. Outra qualificadora do furto é a do inciso 4, do parágrafo 4º, que é mediante, quando o furto é praticado mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, tá? E aqui não é necessário que todas essas pessoas que participaram dessa empreitada criminosa sejam penalmente imputáveis, né? Então, posso ter um concurso de 2 pessoas em que uma é penalmente imputável e outra não. Uma é maior de 18 anos e a outra não, né? E não é necessário que todos estejam presentes no local da subtração. Então, qualquer fornecimento por parte do coautor, né, configura aqui essa qualificadora. Por exemplo, um vigia, ele pode deixar de trancar de propósito a porta, um portão de um imóvel, para que o comparsa entre e de lá subtrai alguns bens, né? Pode ser que o comparsa se limite a fornecer objetos necessários para a execução do crime, como, por exemplo, fornecer a chave falsa, né? Então, também tem isso. Outra coisa importante é, no caso do crime de associação criminosa, que nós ainda iremos estudar, que está previsto lá no artigo 288 do Código Penal, se o crime for cometido por organização criminosa, ainda assim incide essa qualificadora do concurso de agentes, porque o STF disse que isso não acarreta bis in idem. Então, ele vai responder pelo crime autônomo de associação criminosa e também pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas, certo? Outra qualificadora é a do parágrafo 4º-A, que diz que a pena já é maior, vejam, a pena já é de 4 a 10 anos e multa, se houver o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum,
tá? Por quê, professora, existe essa qualificadora? Porque o emprego de explosivo é algo muito perigoso, pode causar muitos outros perigos, inclusive perigo à vida, né? Perigo à integridade física, e então perigos que vão além da esfera patrimonial, certo? Então muitos crimes, por exemplo, assaltos, explodindo caixa eletrônico, perdão, furtando dinheiro através da explosão do caixa eletrônico, muitos desses crimes passaram a acontecer no Brasil, e aí o legislador veio e trouxe essa qualificadora, certo? Professora, mas o furto, quando o autor ele utiliza um artefato explosivo, ele não está rompendo um obstáculo? E não já existia a qualificadora do rompimento de obstáculo? Não é justamente a existência de um obstáculo que faz com que seja necessário que o agente exploda, né, para, digamos assim, abrir caminho para aquela subtração? Então, nós temos sim um rompimento de obstáculo. Então, mas no caso de concurso de duas ou mais qualificadoras, e no caso no concurso do rompimento de obstáculo e do emprego de explosivo, deve prevalecer essa que é específica, né? Então, é uma forma de rompimento de obstáculo, o emprego de explosivo, mas como é uma qualificadora específica, a gente rompe o obstáculo especificamente utilizando o explosivo, ela que deve ser empregada, né? E também porque ela é a circunstância mais grave. Como vocês sabem, no concurso entre qualificadoras deve prevalecer aquela mais grave. A mais grave é essa do parágrafo 4A, prevê uma pena maior, tá? E aí a outra, né, que exista, por exemplo, uma escalada, se existir um concurso de pessoas, aí vocês sabem que ela vai ser considerada uma circunstância judicial lá na hora do juiz aplicar a pena base. Ele vai partir da qualificadora mais grave, depois essas outras qualificadoras, caso existam outras qualificadoras, elas vão servir no momento do juiz aplicar a pena base, conforme vocês estudaram no semestre passado. Cuidado, coloquei aí para vocês. Com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, essa qualificadora do parágrafo 4A, ou seja, essa qualificadora do emprego de explosivo, né, na hora da subtração, ela passou a ser considerado crime hediondo, tá? Crime hediondo, tá prevista lá na Lei dos Crimes Hediondos, artigo 1º, inciso 9. Cuidado, porque tem outra qualificadora muito parecida e que não é crime hediondo, que eu já coloquei aqui embaixo, que é a do parágrafo 7º. Do parágrafo 7º diz que a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, a pena é a mesma, né? E multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, enquanto aqui, lá no parágrafo 4A, a gente tem a subtração mediante o emprego de explosivo, aqui no parágrafo 7º, a gente tem o furto, a subtração de substância explosiva ou de acessórios, né? Então, uma coisa é você utilizar os explosivos para subtrair uma outra coisa, né? E aí você utiliza o explosivo para romper um obstáculo. Isso é crime hediondo. Essa é a qualificadora do parágrafo 4A. Outra coisa que é a do parágrafo 7º e que não é crime hediondo é o objeto da subtração serem as substâncias explosivas ou seus acessórios, ok? Furto ainda qualificado quando é um furto de veículo automotor que vem a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Aqui a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, tá? Então, a pessoa, para que exista essa qualificadora, né, vai responder por furto qualificado por esse parágrafo 5º, aquela pessoa que concorrer para o furto em si, para a subtração em si, né?
Aquela pessoa que foi simplesmente contratada para transportar o carro de um estado, por exemplo, um carro, né, de um estado para o outro ou para o exterior, ela vai ter, sem que ela tenha qualquer participação no momento da subtração em si, ela não responde por furto. Ela vai responder pelo crime de receptação ou pelo crime de favorecimento real, e aí vai depender da análise do caso concreto. Mas somente as pessoas que participaram da subtração, né? Que mesmo que não seja ela a pessoa que transportou o veículo para outro estado, ela é que vai responder por furto qualificado, né? Desse parágrafo 5º. A pessoa que não participou da subtração e que simplesmente levou o veículo para outro estado ou para o exterior, ela vai responder ou por receptação ou por favorecimento real, que nós ainda iremos estudar, né? E cuidado, para que se configure essa qualificadora, o agente tem que haver a efetiva transposição da fronteira entre um estado ou outro, ou para o exterior, né? Que mais? Furto ainda de semovente domesticável de produção, né? Nós temos aí o parágrafo 6º, que é o chamado crime de abigeato, que veio em 2016, né? Aqui nós temos uma infração em que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, cuidado, não é qualquer animal domesticável, é aquele domesticável de produção. Por exemplo, vacas, né? Por exemplo, galinhas, porcos, são animais domesticáveis para produção de carne, produção de leite, etc., né? Então, aqui, geralmente é um crime que é praticado, inclusive, em concurso, né, de agentes. Geralmente é um crime também que é praticado com rompimento de obstáculo, né? Tem E aí você pode pensar. Então, as pessoas vão responder pelo crime de abigeato, esse parágrafo 6º, vai seguir essa qualificadora do parágrafo 6º, que a pena é de 2 a 5 anos, ou a qualificadora do rompimento de obstáculo ou do concurso de pessoas, lá do parágrafo 4º, que a pena é de 2 a 8 anos, né? Vai responder por qual? Nesse caso de coexistência das qualificadoras. Vai prevalecer sempre aquela qualificadora que pune com mais rigor, né? Nós já sabemos disso. Então, na hora do magistrado fixar a pena base, ele vai se valer daquela que tem a punição com maior rigor. No caso, a do parágrafo 4º. Então, furtou um animal semovente domesticável de produção, mas fez isso em concurso de pessoas, a qualificadora que vai estar presente é a do concurso de pessoas. E o fato de ser abigeato, professor, e o que é que faz com isso que seria a qualificadora do parágrafo 6º? Como vocês sabem, vai servir para o juiz, né, se não for considerado agravante, o juiz vai utilizar na segunda fase da aplicação, né, da pena, segunda fase da dosimetria. A qualificadora é utilizada na hora da fixação da pena base, né? E a outra vai servir para o juiz analisar lá na segunda fase da dosimetria se for também considerada uma agravante. Se não for considerada uma agravante, professora, também utilizar lá na hora da fixação da pena base, de acordo com aquele artigo 59 do Código Penal, como também vocês já estudaram, né? É uma qualificadora objetiva também, né? Então, também condiz com a questão do furto privilegiado. Também pode ser aplicada a privilegiadora do parágrafo 2º, no caso do crime de abigeato, se nós estivermos, né, com aqueles outros requisitos para a configuração da privilegiadora.
Que mais, professora? Então é isso. Então a ação penal, via de regra, nos crimes de furto é de ação penal pública incondicionada. Nós vamos estudar ainda as exceções sobre isso quando nós estivermos vendo os artigos 181 a 183 do Código Penal.